Tem revelação? É falso. Tem profecia? É falso. Tem curas ali, reverendo, está tendo curas ali? É falso o evangelho. Um cego está enxergando, alguém levantou da cadeira de roda? É falso o evangelho. Alguém está ressuscitando mortos ali, está caindo fogo do céu? É falso o evangelho. Tudo falso o evangelho. Evangelho místico, sincrético, bruxificado. O que está crescendo nesse país é uma explosão de falsos apóstolos, de falsos profetas, de lobos devoradores, de falsos mestres, que hão de dar conta de cada palavra que estão dizendo em seus púlpitos diante do juízo eterno. Templos estão se abrindo nesse exato momento, mas não é para a glória de Cristo. Pastores estão subindo aos púlpitos nesse exato momento da noite de hoje, mas não é para anunciar a mensagem pura e santa do Evangelho. É para anunciar um Evangelho conveniente àquele grupo, conveniente a eles mesmos. O falso Evangelho, um outro Evangelho, que não é o Evangelho da cruz, que não é o Evangelho da graça. É um Evangelho açucarado, é um Evangelho espúrio, é um Evangelho adulterado, é um Evangelho misturado com práticas estranhas à palavra de Deus, um Evangelho mistificado. É um evangelho com a Arca da Aliança, um evangelho de Templo de Salomão, um evangelho de pedra de Davi, de espada de Gideão. Esse não é o evangelho da cruz. Esse não é o evangelho de Paulo. Esse não é o evangelho dos discípulos. Esse não é o evangelho de Pedro. Não é o evangelho da palavra. Não é o evangelho das Escrituras. Infelizmente, muitas pessoas transformaram o culto em pista de dança e estão dançando nesse exato momento, quando deveriam se prostrar diante do Senhor, que é santo, puro e poderoso, e clamar pela verdade pura, santa e genuína do Evangelho. Durante décadas, eu tenho dedicado a minha vida inteira em função da pregação do genuíno e puro Evangelho de Cristo. E o que eu tenho percebido durante esse tempo é que, mais do que nunca, nós precisamos de bons apologetas, de boas pessoas que se engajam em função de defender e de pregar a verdade do Evangelho. John Calvino, certa feita, disse o seguinte, que o verdadeiro pastor, ele tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para afugentar os lobos. O que nós estamos vendo crescendo nesse país é uma explosão de falsos mestres, de falsos profetas, como nunca na história da igreja aconteceu. Nós temos homens gananciosos, nós temos homens que visam dinheiro, lucro, estão chupando os ossos das ovelhas, comendo a carne, a gordura e arrancando lã das ovelhas. Nós estamos vendo uma explosão de falsos profetas, de falsos apóstolos, de falsos mestres, que estão anunciando um falso evangelho em suas falsas igrejas. E talvez você esteja perguntando, mas reverendo, por que você está dizendo isso hoje? Eu estou dizendo isso para encorajar você que me assiste, você que me segue, você que tem aprendido de uma forma ou de outra. Você que é meu aluno, que faz curso, nós temos diversos alunos espalhados pelo Brasil. Eu estou desafiando você a usar suas redes sociais para anunciar a verdade do Evangelho. E não apenas anunciar e pregar o Evangelho, mas defender a verdade do Evangelho. Porque à medida em que nós conhecemos as Escrituras, entendemos os textos bíblicos de maneira correta, dentro dos seus contextos, nós estamos aptos para defender a verdade contra aqueles que distorcem a palavra de Deus. Portanto, é seu dever também, e não apenas meu, você defender a verdade, defender a palavra de Deus. Aprenda técnicas de defesa das Escrituras. Quando você vê um herege dizendo que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia tem erros, quando você vê um herege negando a Trindade, quando você vê um herege dizendo que a salvação é do homem, um herege arminiano, por exemplo, você precisa defender a verdade da Escritura e mostrar o que de fato a Bíblia está dizendo. Se levante,
Seja um João Batista aí na sua cidade, seja um profeta de Deus, o profeta não no sentido de profetizar na vida das pessoas, mas um profeta que anuncia o dia do juízo, o dia final, um profeta que anuncia as boas novas de salvação. Seja um verdadeiro servo de Deus no local aonde Deus te plantou.